No Bula Legal de hoje você fica por dentro de temas como venda de adrenalina nas farmácias, preços em QR Code e medidas contra a venda de cargas roubadas nas farmácias. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do Bula Legal. Mensalmente a gente te atualiza sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, na Alerj, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, projetos que de alguma forma afetam a sua farmácia. Para não perder nenhum conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos começando o programa de número 24 do Bula Legal. Estão aqui comigo o André Borba, analista político da Arco Advice, empresa referência na área de análise política no Brasil, e Rafael Spinel, que é advogado e presidente executivo da ABC Pharma, tem sido os meus parceiros aqui ao longo dessa jornada, de todos esses programas que a gente vem gravando para te atualizar sobre o que acontece no Congresso Nacional, na Alerj e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Gosto sempre de começar com as pautas nacionais. Rafael comenta alguns assuntos aqui pra gente. Rafael, primeiro, obrigada pela sua presença, e já entrando aqui com a minha pergunta para a gente ganhar tempo, existe um projeto tramitando no Congresso sobre a venda de adrenalina nas farmácias. Do que se trata exatamente esse PL e quais as justificativas para ele? Olá, Viviane. Perfeito. Nós estamos falando do projeto de lei número 2527, né, que foi apresentado neste ano, 2023. Ele é de autoria de um deputado federal do estado do Mato Grosso, Geraldo Rezende. É um projeto que deverá tramitar em duas comissões na Câmara dos Deputados, na Comissão de Saúde e na Comissão de Constituição e Justiça. E como você perguntou, o que pretende o projeto? Né? O objetivo do autor do projeto é permitir a venda de adrenalina, também conhecida, né, como epinefrina, na forma de solução injetável, ou seja, em ampolas pelas farmácias. Vale lembrar que a epinefrina, né, é um medicamento muito importante no tratamento do choque anafilático. E qual é a justificativa do autor, né, para apresentar esse projeto, Viviane? Veja que atualmente a adrenalina em ampolas, que é registrada pela Anvisa, ela tem a sua venda limitada para uso hospitalar, ou seja, ela não pode ser comercializada pelas farmácias. O autor também justifica e ele pondera, que acho que é um ponto relevante, que nós não temos aqui no nosso país, no Brasil, o registro do medicamento na sua forma autoinjetável, ou seja, aquelas canetas de adrenalina autoinjetável, o que faz com que quem necessite, né, desta caneta tenha que importar a um alto custo, o que torna inacessível esse medicamento nesta forma para grande parte da população. Acho que vale aqui, Viviane, alguns pontos de reflexão. O primeiro é que o uso da adrenalina na dose incorreta, ela é quase tão grave quanto a sua não utilização, né? E a sua preparação na forma de seringa para aplicação intramuscular é uma tarefa que necessita de um profissional da área de saúde, a exemplo da enfermagem, da medicina e da farmácia. Então, acredito que é um projeto interessante, mas que é pertinente a sua discussão no âmbito da Comissão de Saúde, trazendo, que eu acho que é relevante, a Anvisa nesse contexto de discussão sobre o projeto, haja vista que ela é o órgão que regula, que já tem uma regulamentação com relação ao tema, e também possibilitar uma melhor discussão com relação a qual seria o papel, tanto da farmácia quanto do farmacêutico. O farmacêutico ele vem ganhando destaque, né, nas suas atribuições clínicas, acho que é relevante, mas é importante um aprofundamento da discussão, principalmente na Comissão de Saúde. Eu acho que a gente ainda vai ter aí um tempinho para esse aprofundamento, porque o projeto ele entrou agora, então ele tende ainda. A gente está chegando no fim do ano, as coisas vão parar novamente. Então, provavelmente a gente vai voltar nesse assunto em 2024, concorda? Concordo. É um tema que precisa ter um amplo debate na Comissão de Saúde. Vale dizer também que
sendo aprovado na Câmara dos Deputados, ele passa também pelo Senado Federal, então ainda tem muita discussão com relação ao tema no Congresso. A gente vai ficar aqui acompanhando e nos próximos programas, se o projeto andar, houver alguma modificação, a gente traz isso para você. Rafael, reforma tributária, houve algum avanço nesses últimos, acho que 60 dias, desde que nós falamos sobre isso, ou talvez 90, não me lembro, mas houve algum avanço em relação, existe alguma novidade em relação ao andamento da reforma tributária no Congresso? Sim, Viviane, ocorreu. Então, lembrando, né, como é de conhecimento, a PEC número 45 de 2019, que trata sobre a reforma tributária, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela se encontra no Senado Federal. O que acontece? No Senado, a matéria ela está em discussão numa comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, está sob a relatoria do senador Eduardo Braga, que é um senador do estado do Amazonas, com a perspectiva da análise, que ele já apresentou um parecer na forma de um substitutivo, né, já no dia 7 de novembro, pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente tem essa perspectiva da análise do parecer do relator no dia 7. Uma vez analisado e aprovado nesta comissão, a proposta do relatório apresentado pelo senador, ele deverá passar também pelo plenário do Senado Federal, também dentro de uma dinâmica de uma celeridade com relação à sua análise no Senado Federal. O tema ele é muito complexo, de grande repercussão. Para dar uma dimensão para quem nos assiste, veja que foram apresentadas 700 emendas, tá, ao texto no Senado Federal. Então, são várias questões, várias discussões que vão ser submetidas na comissão para análise. Algumas já foram submetidas e aceitas, acatadas pelo relator, mas, obviamente, que isso vai ser aprofundado na discussão na comissão. E um ponto importante que eu acho que vale para o setor, que é o nosso setor, que nos diz respeito a nós, é que o relator ele manteve os medicamentos no regime favorecido. Lembra, né, que lá na Câmara dos Deputados, os medicamentos, né, eles foram inclusos no regime favorecido, onde você tem uma alíquota reduzida, né, então isso foi mantido, e também tem a possibilidade da isenção, que para algumas classes de medicamentos, isso foi mantido pelo relator. É um ponto a se ponderar, Viviane, é a questão de que entes federativos, os estados e a União, elas não poderão conceder benefícios fiscais e os incentivos fiscais. E aqui é um ponto que, para o nosso setor, é importante fazer uma análise e ter cuidado com relação a esta questão. Por quê? Como é de conhecimento, no nosso país, mais de 71% dos medicamentos pertencem à chamada lista positiva, que faz com que haja uma carga zero do PIS e do COFINS, né? Então, a gente tem que ainda, há muita discussão em que medida, né, a exclusão dos benefícios fiscais pode impactar, ao final, no preço dos medicamentos. Então, tem muita questão a ser ainda aprofundada e aguardamos com a perspectiva de que a proposta seja submetida, analisada ainda este mês de novembro no Senado Federal. Uma vez aprovado no Senado Federal, como irão ocorrer modificações no texto da Câmara, obrigatoriamente ele vai retornar para a Câmara para que ela faça uma nova análise. Nós já tratamos desse assunto aqui no Bula Legal, sobre os impactos da reforma tributária para as farmácias. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, é só clicar nesse link que está aparecendo aqui para você. Último tópico das nossas pautas nacionais, MIPs em supermercados. Rafael, o que avançou nesse tema? Tivemos uma recente questão no projeto de lei 1774 de 2019, que é um projeto que tramita na Câmara dos Deputados. É um projeto que visa, como você mencionou, a alteração da Lei 5991, para que os supermercados possam também comercializar medicamentos isentos de prescrição. E lembrando, esse projeto, quando ele foi apresentado, ele foi distribuído para duas comissões, Viviane, para a Comissão de Seguridade Social e Família, que agora é Comissão de Saúde, e para a Comissão de Constituição e Justiça.
O que acontece objetivamente? Um deputado federal, Vinícius Carvalho, do estado de São Paulo, ele apresentou recentemente 3 requerimentos de redistribuição para que o projeto também possa ser analisado e apreciado por mais 3 comissões, quais sejam Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Esses requerimentos eles serão apreciados pelo presidente da Câmara dos Deputados para fim de analisar a pertinência temática do tema com as respectivas comissões. Caso seja demonstrado que há essa pertinência, o projeto ele não passará tão somente por 2 comissões, mas haverá, então, uma ampliação. Acredito que uma das comissões que é muito pertinente é a Comissão de Defesa do Consumidor, porque a gente está falando realmente da perspectiva de quais seriam os impactos, né, da venda de medicamentos em outros locais que não farmácias, especial para a hipossuficiência do consumidor, né? Acredito que é muito importante e pertinente que também o projeto passe por essa comissão. Posso fazer uma Maravilha, vamos complementação? acompanhar. Posso fazer uma complementação? Lógico, lógico, André. Tudo bem? Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, Rafael, Viviane. Espero que estejam todos bem. Só uma complementação. Naturalmente, quando se apresenta um projeto, há um despacho que é feito pela mesa diretora, né, pela presidência, e esse requerimento também é analisado por eles. Então, eles teriam que revisar o despacho que eles deram. Isso não é muito comum, mas pode ocorrer. E se por acaso 3 comissões mais forem designadas, esse projeto ele vai ser analisado por uma comissão especial, porque ele passa a ser analisado por 5 comissões, já que já tem 2, teriam mais 3, seriam 5. E aí também mudaria o trâmite desse projeto, faria com que fosse formada uma comissão, fosse criado, e de alguma forma poderia até atrapalhar, não sei se a palavra seria atrapalhar, mas tornar o andamento um pouco mais complexo, tá? Mas, particularmente, acho difícil ser aprovado 3. Concordo com o Rafael que essa comissão, uma comissão dessas 3 tem uma pertinência, mas realmente eles vão ter que revisar o próprio despacho. Então, realmente temos que aguardar. Esse assunto, gente, ele é polêmico, ele dá pano para manga, a gente fala muito isso aqui, é muito difícil. Há quanto tempo a gente vem discutindo a venda de MIPs em supermercados e o setor ABC Pharma vem atuando, levando os argumentos, as justificativas. O próprio Rafael faz defesas brilhantes sobre os riscos que existem, né, na venda dos MIPs em supermercados. Enfim, mas isso é pauta para outro programa. André, vou seguir contigo agora. Na Alerj, o PL 1263 quer proibir a exibição de preços somente por QR Code. Alguns estabelecimentos já estão exibindo preços apenas por QR Code. Essa nova tecnologia que também não é mais tão nova assim. O PL pede diz o seguinte, os estabelecimentos podem até usar esta tecnologia, mas devem manter também os preços em papel. É isso mesmo? Eu fiz uma interpretação certa, André, do PL? Bom, fez sim, a interpretação está correta. Foi apresentado esse projeto de lei pelo deputado Rodrigo Amorim, recente. E o que ele quer garantir está muito focado no Código de Defesa do Consumidor, onde fala que o preço tem que ser muito claro ao consumidor. Ele entende que você disponibilizar somente pelo QR Code, você não dá tanta clareza desse preço para o consumidor. Então, realmente, a ideia seria não proibir, obviamente, a questão do QR Code, mas obrigar sim a ter impresso. É um projeto que está no início da tramitação, ele vai passar por 4 comissões ainda. Ele está na primeira, que é sempre a Comissão de Constituição e Justiça, na Assembleia Legislativa, e está na relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, aguardando o parecer. Então, ele está no início de tramitação, mas a sua interpretação foi correta. Eu concordo. Para a farmácia, por exemplo, que tem um público de idoso muito grande, né? São muitos idosos que compram em farmácias e drogarias.
muitos idosos não têm essa habilidade de fazer uma leitura com celular num QR Code, então realmente é essencial manter o preço na etiqueta ali em papel. Eu concordo com esse PL. A gente até conversa sobre isso, sobre alguns avisos de poder colocar em QR Code. Isso ok, mas ele entende que a questão do preço tem que ficar muito claro, que é algo mais sensível do que os anúncios que Concordo. os estabelecimentos são obrigados a colocar. Concordo, a gente quer entrar na farmácia, olhar o produto e identificar rapidamente o preço. Quando o consumidor não identifica o preço, isso já é motivo até de ruptura, comercialmente falando, ele pode perder aquele cliente porque não tem um preço exposto ali claramente. Um outro PL que nós já comentamos aqui, que é o PL 1165 desse ano, 2023, quer obrigar as farmácias a colocarem cartaz informando que maconha não é remédio. O objetivo desse PL, ou dessa placa, desse cartaz, é evitar que os consumidores pensem que maconha e canabidiol são a mesma coisa, e não são. Esse PL avançou, André? Em que PL está hoje? Então, ele também é um PL recente, foi um PL também apresentado pelo Rodrigo Amorim. Ele está na primeira comissão, na Comissão de Constituição e Justiça, e esse PL mistura argumentos técnicos e argumentos ideológicos. O Rodrigo Amorim ele faz parte de um grupo ideológico que é contrário à liberação de drogas, né, e maconha, no caso. Ele fala drogas, mas também especificamente sobre maconha. E ele tanto mistura, e tanto no projeto de lei, tanto ele fala que faz a explicação que tecnicamente são coisas diferentes, maconha e canabidiol, como da mesma forma que ele coloca também como justificativa que isso é um argumento que as pessoas que são a favor de liberação de maconha querem colocar. Então, ele utiliza esses dois argumentos para apresentar, como você falou, um projeto que tecnicamente está adequado para a diferenciação do canabidiol para a maconha, para que não haja um incentivo ao uso da maconha, como se fosse um uso terapêutico que é dado ao canabidiol. Eu fiz um programa para o Ed Farmácia muito esclarecedor sobre esse tema. O link está aparecendo aqui para você, sugiro que você assista. Um especialista traz explicações assim profundas sobre essas diferenças todas, sobre os equívocos que as pessoas cometem quando fazem essa mistura, né, achando que uma coisa, maconha é a mesma coisa que canabidiol e não são. Então sugiro que você assista. Ainda na Alerj, André, tramita um projeto sobre treinamentos de funcionários contra o racismo. Esse PL inclui farmácias, sim. Bom, André vai confirmar pra gente. Você tem mais detalhes sobre ele? Bom, já é o terceiro projeto que a gente fala, é o terceiro projeto recente, que também está na primeira, nesse caso de 5 comissões, na anterior era de 3 comissões. Um projeto também foi apresentado pelo deputado professor Josimar do PSOL, inclui sim. Ele considera que todos os estabelecimentos de segurança ou que têm atendimento ao público, os funcionários têm que receber esse treinamento sobre racismo. Então, realmente inclui, ele coloca sobre a questão para a regulamentação pelo executivo, mas também é exatamente isso. E ele está na relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois ele vai passar por comissões de saúde, enfim, e outras comissões dentro da Assembleia Legislativa. Importante preparar a equipe, sempre muito importante. Agora falando de projetos que tramitam na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O destaque desta edição 24 do Bula Legal, é o PL 122, também de 2023. Os nossos legisladores estão trabalhando, né, André? Projetos novos aí entrando nas casas. Esse PL, o 122, ele propõe medidas para combater o comércio de cargas roubadas. E isso inclui farmácias, com certeza, farmácias que possam estar trabalhando na ilegalidade, que a gente sabe que é algo inaceitável. Você tem mais detalhes, André? Saberia dizer para a gente que medidas estão sendo propostas por esse PL? Bom, como você mencionou, um projeto recente apresentado pelo vereador Vitor Hugo. Ele não fala especificamente de farmácia, mas ele fala de estabelecimentos comerciais.
E esse PL, ele na verdade ele foi apensado a um PL de 2018, que já falava sobre esse tema, da questão de venda de produtos ilegais oriundos de roubos, enfim, ou pirataria ou qualquer outra forma. E esse projeto de 2018 mandou de uma forma muito. Mandou, na verdade, ele está na primeira ainda, comissão de 5 que ele tinham sido designados. Então, é mais um PL. Provavelmente, esse PL, estando a pensar isso também, eu não vejo uma perspectiva a curto prazo e talvez até a médio de andamento, levando em consideração que o de 2018 praticamente não andou. Mas, sim, isso se aplica, apesar de não falar textualmente, mas isso também se aplicaria a farmácias. É isso, porque o roubo de cargas, principalmente no Rio de Janeiro, continua sendo um grande problema de segurança e saúde pública quando se trata de medicamentos. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Quero agradecer a presença do André. Obrigada, viu, André, pelas suas informações. Imagina, eu que agradeço, sempre um prazer. Rafael, mais uma vez, obrigada pela sua participação especial aqui no Bula Legal. Obrigado, Viviane, André, a todos. É um prazer. Prazer é meu. Obrigada a você pela companhia. Coloque aqui nos comentários o que você achou deste programa, deixe o seu like, compartilhe, mande suas perguntas, suas sugestões de pauta. Na medida do possível a gente atende, tá bom? Obrigada, eu te vejo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.